Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dos montes correm para o mar, Tem um rio de amor por mim. eu abrirei meu coração, Deixando a tua cura entrar. me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantar o teu amor, cantar o teu amor, Pra sempre, cantar o teu amor, pra sempre, cantar o teu amor. Corre para o mar, tem um rio de amor por mim. eu abrirei meu coração, Deixando a tua cura entrar. alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Ai, teu amor, ai, teu amor, ai, teu amor, ai, teu amor. Coração alegria eu canto, o mundo conhecerá, se encherá com a tua alegria. Ai, teu amor, ai, teu amor, ai, teu amor. Olá, saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dia das Mães, dia em que nós homenageamos as mulheres, essas mulheres maravilhosas que nos deram a vida, mulheres que em todos os anos, em todas as gerações, têm sido referenciais de amor, de carinho, de dedicação, e, acima de tudo, demonstrando o amor de Deus. Afinal de contas, são elas que trazem à vida todas as pessoas do mundo. Então, ser mãe é um privilégio. Em todo o tempo, em toda a história da Bíblia, nós temos várias mulheres que tiveram a missão de dar à luz pessoas, homens e mulheres que foram muito importantes para a obra de Deus e para o mundo cristão. Uma delas se chamava Joquebede, a mãe de Moisés. Naquele período em que o povo de Israel estava cativo no Egito, o faraó havia dado a ordem para que todos os meninos que nascessem de mulheres israelitas fossem mortos após o nascimento. Joquebede, então, visando preservar a vida do seu filho, fez algo maravilhoso. Essa história está lá em Êxodo, no capítulo 2, que nós vamos ler a partir de agora. Te convido a acompanhar comigo. Êxodo 2, de 1 a 10. O nascimento de Moisés. Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Ela viu que o menino era muito bonito e então o escondeu durante 3 meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem.
De repente ela viu a cesta no meio da moita de juncos e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: "Este é um menino israelita." Então a irmã da criança perguntou à princesa: "Quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar essa criança para a senhora?" "Vá", respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Aí a princesa lhe disse: "Leve esse menino e o crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho." A mulher levou o menino e o criou. Quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho. Ela pôs nele o nome de Moisés e disse: "Eu o tirei da água." E nós sabemos que a história de Moisés foi uma história muito bonita, uma história muito importante, que foi o responsável pela retirada do povo da escravidão, a retirada do povo de Israel da escravidão que estavam passando ali no Egito. Então a atitude dessa mãe em preservar a vida do seu filho fez toda a diferença para todo o povo de Israel. E é isso que uma mãe faz. Uma mãe é aquela que tem até mesmo a vontade, se for necessário, ela dá a sua vida pelo seu filho. Este é o sentido de ser mãe. Mãe é algo muito sublime, que principalmente nós homens nunca vamos saber o que é um amor de uma mãe por um filho, porque isso é algo muito especial que o Senhor reservou para essas mulheres maravilhosas que são as nossas mães. E hoje nós parabenizamos cada uma delas, cada uma de vocês que é mãe. Vamos orar? Pai, Deus amado, Deus maravilhoso, nesse dia, Senhor, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor escolheu seres tão maravilhosos para serem nossas mães. Pai querido, o amor de uma mãe por um filho se assemelha em muito ao amor que o Senhor tem para conosco. Pai amado, nós colocamos nesse momento a vida de cada uma das mães no Teu altar. Preserve a vida, preserve a saúde, preserve o amor que elas têm para conosco. Pai amado, no nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor. Esteja abençoando a vida de cada uma delas e que nós possamos, como filhos, termos o sentimento, possamos ter o reconhecimento do quão é importante termos o amor de mãe, a mãe que nós temos. Pai, obrigado por tudo, somos gratos ao Senhor por esse privilégio de termos uma vida, que essa vida só veio através do nascimento de uma mulher. Pai querido, obrigado. Mais uma vez nós colocamos a vida de cada uma das mães no Teu altar. No nome santo de Jesus que nós te oramos. Amém, Senhor. Quero falar agora de uma iniciativa da Beloni e da sua irmã, a Mari, que compreenderam o que significa o amor prático de Jesus e tomaram uma iniciativa que é inspiração para todos nós. Vamos acompanhar. Oi pessoal, então, eu vendo a necessidade das pessoas, inclusive aqui do meu bairro mesmo, né, as pessoas que precisam, diante dessa pandemia aí, eu tive essa ideia de formar um brechó, que daí a gente troca, tipo assim, uma peça por 1 quilo de alimento, né, que fosse, aí estou aceitando doações de roupa, calçado, né, enfim, e cesta também, no caso, né, ou 1 quilo de alimento e a gente transforma as cestas. Bem no fim, quem está ganhando somos nós, porque eu me sinto tão bem de poder, né, ajudar as pessoas a ver as pessoas felizes recebendo, né, é tão bom. E o pouquinho que a gente possa fazer, né, é válido. Fico tão contente, né, e agradeço a Deus, que tudo é para Ele, né, tudo é para Deus.
e a gente se alegra cada vez mais, né, em poder ser luz, que a gente seja cada vez mais luz e poder ajudar o próximo. Olá, nós estamos trabalhando numa série de mensagens sobre disciplinas espirituais que chamamos de treinamento da alma. Nosso livro de estudos é Salmos e nós buscamos, através dele, identificar as habilidades práticas espirituais que você deve ter se você realmente deseja crescer na pessoa que Deus quer que você seja. Em toda a tradição cristã e mesmo não cristã, existe uma área que pode ser entendida como uma competência ou habilidade espiritual que é básica. É a habilidade espiritual da confissão. E para tratar desse assunto, nós vamos acompanhar Salmos 32. O Salmo diz o seguinte: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. Salmos 32, ele é centrado em dois temas que são completamente interligados: a confissão e o perdão de Deus. E ele nos ajuda a tratar de algo que creio é muito comum a muitos de nós. Imagine que você fez alguma coisa errada e você sabe que a culpa é sua, então você fica arrasado. Aquele sentimento fica martelando em você. Agora a pergunta é: como você se levanta novamente de forma que você tenha mais alegria e poder do que antes? Como é possível seguir a vida sem estar pior do que antes, mas melhor? Como fazer isso? Então, através de Salmos 32, nós vamos ver duas coisas. Primeiro, a base da confissão, ou seja, o que você precisa ter com você para poder confessar bem. E segundo, como confessar. O que é, na verdade, o treinamento da alma que nós vamos propor aqui. Então, eu quero começar com a base da confissão. Observe o princípio do versículo 1. Bem-aventurado é aquele que é perdoado. Agora, sempre que nós vemos a palavra bem-aventurado na Bíblia, e as traduções mais antigas trazem a palavra bendito ou abençoado, e as mais recentes trazem a expressão como é feliz, nós temos que explicar uma coisa. Bem-aventurado, abençoado ou feliz na Bíblia significa muito mais do que alguém que recebe uma bênção específica e fica animado com isso. É uma palavra com sentido muito profundo e que indica completo bem-estar e satisfação na tua vida como um todo. Em outras palavras, é alguém completamente realizado. Então, de acordo com Salmos 32, aquele que tem completa realização na vida é alguém que tem sido profundamente perdoado. Jesus fala sobre isso.
Em Lucas 7, Jesus é convidado para uma festa na casa de um líder religioso. O nome dele era Simão. E naquela época as festas elas aconteciam ao ar livre e qualquer um tinha acesso. E de repente uma prostituta, uma mulher da rua, vai até Jesus com um vaso cheio de óleo caro e perfumado. Então ela unge e beija os pés de Jesus enquanto ela chora, e ela enxuga os pés dele com seus próprios cabelos. Era um gesto de profunda compaixão por Jesus e amor grato pelo que ele havia feito por ela. Isso causa um profundo incômodo para o líder religioso, que desdenha de Jesus como profeta, porque Jesus devia saber que ela era uma pecadora das grandes e ele não podia permitir esse contato. Mas Jesus se volta para esse cara e diz algo que, resumido, é o seguinte: Simão, eu posso falar para você porque ela é mais cheia de compaixão e ama mais do que você? Simples. Quem é pouco perdoado, ama pouco. Jesus está dizendo aqui que a pessoa que mais ama, que tem a maior experiência de compaixão, é aquela que percebeu o tamanho do seu pecado e foi perdoada. Da mesma forma, o que Davi está dizendo no Salmo é que as pessoas mais felizes, as pessoas mais abençoadas, aquelas que têm a sua realização mais preenchida, são exatamente as pessoas que têm sido mais perdoadas. São aquelas que realmente perceberam a dimensão de seus pecados e então receberam o perdão de Deus. Eu vou explicar isso de uma outra forma. Existem 3 tipos de pessoas no mundo, de acordo com a Bíblia, e especificamente de acordo com esse texto. Existem aquelas que se sentem muito boas, elas fazem o bem, acham que o seu pecado está só lá no fundo e não precisam ser muito perdoadas. Então o perdão é até importante, mas não é de todo essencial, elas vivem bem sem ele. E tem aquelas que, ao contrário, elas se sentem que são tão más que não se acham dignas de serem perdoadas. Então elas não conseguem receber o perdão. Mas finalmente existem aquelas pessoas que percebem a sua necessidade de perdão e o aceitam. Segundo a Bíblia, essas pessoas são as mais felizes do mundo. Acontece que os 2 primeiros tipos de pessoas, as que se sentem muito boas e as que se sentem muito más, centram o perdão em si mesmos e não conseguem ser profundamente perdoados. Mas as pessoas que centram o perdão em Deus, elas percebem a necessidade de perdão e aceitam esse perdão e vivem a partir disso. Essas são as que mais amam, são as mais felizes, são as mais realizadas. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. Agora eu gostaria de reforçar essa perspectiva com a segunda parte do verso 1. Bem-aventurado é aquele cujo pecado é coberto. Percebam o que está acontecendo aqui. Quando o salmista fala sobre a necessidade de ser coberto, ele está deliberadamente fazendo uma referência a Gênesis 3, onde o homem e a mulher, Adão e Eva, estavam nus e não se envergonhavam. Mas quando eles comeram da árvore e violaram a palavra de Deus, ou seja, violaram a vontade de Deus, eles se deram conta que estavam nus. Então eles costuraram folhas de figueira para se cobrirem. E o que significa isso? Parece que existe uma profunda necessidade, desde o começo, de sermos cobertos. Ou seja, nós não podemos mais mostrar tudo o que somos. Enquanto não havia o pecado no mundo, poderíamos ser expostos, mas agora não mais. Nos escondemos de Deus e nos escondemos uns dos outros. Estamos cheios de culpa e cheios de vergonha. É uma realidade existencial, ou seja, que está presente em nós. Por isso queremos e precisamos ser cobertos. Creio que uma ilustração do filósofo existencialista, não sei quem o conhece, Paul Sartre, no livro O Ser e o Nada. Ele fala muito bem sobre isso. Ele conta a história de um sujeito que andava pelos corredores de uma casa e decide olhar pelo buraco da fechadura de um dos quartos. Ali ele fica tomado pela cena
que ele enxerga, e ele se anima por ser um observador invisível. De repente ele ouve um barulho e percebe que do outro lado tem alguém que está o espiando pelo buraco de uma fechadura também. Então a percepção de que alguém o descobriu deixa ele profundamente desconcertado, porque ele não é mais o sujeito da ação, ele passou a ser o objeto. E não há nada mais terrível do que perder o controle daquilo que as pessoas veem em você. Talvez elas parem de amar ou parem de admirar você. É isso, nós não queremos que as pessoas vejam quem nós somos. Nós não queremos que elas vejam o que nós fazemos, porque elas vão ver coisas que vão nos deixar realmente muito envergonhados. Então nós precisamos ser cobertos. Percebam como funciona isso na prática. Porque você não pode ser criticado, por exemplo, porque você tem que quase que se matar de trabalhar para ter sucesso na vida. Porque quando você se olha na frente de um espelho, você sempre quer ser um pouco mais magro, um pouco mais bonito. Você está se cobrindo. É cobertura, é o jeito de se esconder, é o jeito de tentar cobrir você mesmo. Agora, e se você soubesse que existe alguém diante de quem você não precisa se cobrir ou se esconder para amar você, o que você faria? Você não precisaria se defender o tempo todo do que as pessoas dizem a teu respeito. Você não teria que trabalhar exageradamente para ter reconhecimento. Você não teria de se preocupar sobre o que o espelho diz para você todas as manhãs. Enfim, você não ficaria com medo de ser exposto e você experimentaria uma incrível paz. Para aprender a confessar e confessar bem, vamos olhar mais de perto o verso 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E como você faz isso? Então nós vamos ver 3 coisas. Primeiro, você tem que diferenciar culpa falsa de culpa verdadeira. A nossa cultura atual, ela costuma entender a culpa de maneira muito subjetiva. Cada um tem a sua verdade, escolhe o que é certo e o que é errado. Isso não é o que a Bíblia diz. Ela diz que existe um projeto de Deus para o qual nós fomos criados. O erro e o pecado não prejudicam apenas a pessoa em si, mas todo o projeto. E o pecado surge quando trocamos a vontade de Deus pela nossa. E na atual condição de seres separados de Deus, não conseguimos discernir a verdade. É como diz o profeta Jeremias, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Agora, como vamos discernir a culpa falsa da verdadeira? Aí está o treinamento da alma. Quando você confessar, você tem que usar as escrituras como padrão. Em outras palavras, você tem que usar o discernimento intelectual a partir da Bíblia. E isso não é um trabalho fácil. Normalmente as pessoas vão à Bíblia atrás de fórmulas prontas ou de um mandamento do tipo manual, algo como leia e siga. Mas não pode ser assim. A revelação de Deus, ela vem a partir de uma história que começa em Gênesis e vai até Apocalipse. Nós somos convocados para entrar nessa história. É apenas dentro dessa história que muitas orientações fazem sentido. Portanto, você vai precisar do seu intelecto, da comunidade, dos seus amigos. Você vai precisar se firmar em pessoas que estudam sobre isso, como pastores e outros especialistas. Você tem que fazer isso também com muita oração. Isso, gente, não é realmente uma coisa fácil, mas é um passo importante para você organizar a tua confissão. Então, o primeiro treinamento da alma é diferenciar entre culpa verdadeira e falsa através das Escrituras. Agora, o segundo treinamento da alma é diferenciar entre pesar verdadeiro, que é um sentimento que realmente te leva ao arrependimento, e a autopiedade. Eu conheço muitas pessoas que confessam e não mudam.
elas não se arrependem, elas não se libertam. Elas até dizem que se sentem muito mal com o pecado, mas existe uma diferença entre o pesar, que é uma confissão real, arrependimento, e autopiedade. Como eu diferencio uma da outra? A resposta é ver onde está o meu centro, é identificar qual a verdadeira motivação do meu sentimento. O meu foco é Deus ou sou eu mesmo? O meu problema está mais ligado à minha imagem em relação às pessoas, ou o que as pessoas vão pensar de mim por ter feito isso ou aquilo, ou é a ofensa contra Deus? A pessoa com autopiedade, ela está preocupada em proteger a si mesma, por isso ela se lamenta interminavelmente. Busca atenção para o sofrimento, ela se desvia, enfim, do problema, né? O pesar verdadeiro, ele não é assim, ele reconhece a sua culpa e ele foca na resolução. A sua concentração, ela está em resolver o problema e não em aumentar o problema. Então a primeira coisa que você deve fazer é diferenciar entre culpa falsa e verdadeira através das escrituras, e depois você deve diferenciar entre pesar verdadeiro e autopiedade. Agora, a terceira coisa que vamos destacar aqui é que você deve assumir a completa responsabilidade sobre a situação. O verso 5 diz: eu não cobrirei a minha iniquidade. Quer dizer, literalmente, eu não vou cobrir a minha cauda. Na linguagem popular, eu não vou deixar rabo. Então, quando você realmente confessa o pecado, você não divide a responsabilidade. Olha, Deus, eu fiz isso, mas ele fez isso para mim também. Ou eu fiz, mas ele fez pior. Gente, isso não é uma confissão. Não é uma questão de 20% para um e 80% para outro, ou 50% para cada. Esse não é o seu trabalho. Você tem que assumir a completa responsabilidade. O relacionamento com Deus não vai te curar, ou não vai nem te promover a bênção psicológica para com os teus relacionamentos. Daí você vai perceber o seguinte, que a confissão e o arrependimento verdadeiro começam exatamente quando a vergonha e a culpa terminam. Eles começam quando a autopiedade termina. Então você tem que assumir a responsabilidade e fazer a tua parte em resolver o problema com a cabeça erguida. Isso também não é fácil, instantâneo, por isso é um treinamento da alma. Nesse momento, nós vamos então para o verso 8, que organiza a vida daquele que confessa. Ele diz assim: eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sobre as minhas vistas lhe darei o conselho. O que Deus está dizendo é que Ele irá nos guiar, Ele irá nos aconselhar com os olhos sobre nós. Isso não apenas significa que Ele está olhando para nós, mas que Ele vai nos aconselhar olho no olho, face a face. Ele está dizendo que quer guiar você pessoalmente. Como diz o verso 9, eu não quero que você haja como um cavalo ou uma mula sem entendimento, que não se curva a não ser pela força. Percebam que esse é o tipo de relacionamento com Deus que a Bíblia está nos mostrando, que não é possível apenas, mas que é o melhor. E quando a minha confissão se insere exatamente nesse tipo de relacionamento, eu experimento a renovação da vida que foi manchada pelo pecado. Eu consigo lidar com a culpa e a falha e me torno mais fortalecido espiritualmente do que antes. Eu vou encerrar a mensagem de hoje citando uma passagem do Novo Testamento que se encaixa perfeitamente com Salmos 32. Está em 1 João 1:8-9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você sabe por que isso acontece? É porque Deus não contabiliza o que nós temos feito contra nós e contra Ele.
Imagina algo como isso. Você tem um teste extremamente difícil para passar na universidade ou para ser admitido em um emprego. Então você faz a prova e não se sai bem, mas o responsável pelo teste no outro dia chega até você e diz assim: olha, eu não irei contabilizar esse teste na tua avaliação. Você passou. Daí você diz: meu Deus, eu estou salvo. Exatamente isso que estamos falando. Quando eu confesso o meu pecado, Deus perdoa o meu pecado. Ele cobre o pecado porque não contabiliza o pecado contra nós. Em outras palavras, o nosso pecado não tem nada a ver com a nossa avaliação final. O nosso pecado não tem nada a ver com o fato de nós sermos admitidos. Ele nos purifica de toda injustiça, de toda consequência do pecado. Nada pode te separar do amor e da graça de Deus. Em outras palavras, se você não entender que você é permanentemente, completamente perdoado em Cristo, você nunca irá se libertar. Mas se você aprender como confessar com a culpa verdadeira, com o pesar verdadeiro e com a responsabilidade apropriada, a confissão não será o que é para a maioria de nós, um episódio traumático, uma experiência ruim. Você irá fazer todos os dias essa confissão com alegria, como alguma coisa que significa que você é realmente aceito em Jesus Cristo, e com certeza vai fazer de você uma pessoa muito melhor. Acho que vale a pena esse caminho. Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, eu quero aqui entregar a minha vida para Ti, junto com a vida de todos os que estão me ouvindo nesse momento. Que cada um de nós possa receber a Tua graça e a Tua misericórdia e desfrutar do Teu perdão. Não queremos ser consumidos pela nossa culpa ou pela nossa suposta culpa. As nossas motivações, com certeza, não são os melhores. Nós temos visto sempre a culpa e o erro a partir dos nossos olhos. Queremos olhar a partir dos Teus olhos, Deus. Queremos realmente perceber que temos pecado contra Ti. Então queremos aqui, em nome de Jesus, aprender a pedir perdão para Ti. E assim sermos libertos e podermos corrigir o mal que muitas vezes temos feito. Ó Deus, nós pedimos que nós tenhamos essa experiência, que Tu possa nos trazer a partir disso paz, força, maturidade. Podemos ser mais parecidos com Jesus. Por isso, oramos a Ti em nome dEle, hoje e sempre. Amém. de buscar.
Estamos encerrando mais um culto mediado por tecnologia. Que Deus possa abençoar a tua vida, seja onde você estiver. Saiba que estamos distantes fisicamente, mas estamos unidos num só coração. A igreja continua em movimento, continuamos em contato uns com os outros, continuamos cuidando uns dos outros, continuamos espalhando o reino de Deus onde nós estamos. Por isso eu desejo realmente que Deus abençoe a tua vida. Gostaria de fazer uma oração e em seguida invocar a bênção do nosso Deus. Vamos orar. Pai de amor, Pai querido, eu peço em nome de Jesus que Tu realmente abençoe a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Ó Deus, peço que Tu esteja com elas, Senhor, em toda situação difícil, em todo sofrimento, em toda perda, em toda dificuldade, em toda falta de dinheiro, em toda falta de carinho, em toda falta de direção que possam ter. Ó Pai, eu peço, Senhor, que Tu esteja dando discernimento para as ações que cada um tem que fazer, para a direção que cada um tem que tomar. Eu oro também pelos relacionamentos, que eles possam, Senhor, serem curados em nome de Jesus, que Tu traga paz para as pessoas, que Tu traga amizade em vez da inimizade, que Tu traga amor em vez do ódio, em vez da discórdia. Então nós entregamos a nossa vida a Ti, sabendo que Tu nos guia e nos guarda, que Tu é o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso protetor e o nosso Salvador. Entregamos a nossa vida a Ti, portanto, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida e sobre ela permaneçam hoje e sempre. Amém.